que eu vou deixar em pé, fica melhor. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindo a mais um Sábado Letivo. Novamente nós com uma live do projeto Atebayo. E espero que vocês curtam e gostem, viu? Sejam todos bem-vindos. Professores? Boa tarde, gente. Virgínia aqui, de novo. Boa tarde, gente. Estamos aí, firme e forte. Boa tarde, pessoal. Hoje eu consegui chegar, hein? Estamos aí, primeira live da minha vida. Vamos ver como que vai funcionar isso aqui, tá? Muito bom. Muito satisfeito de estar aqui com o pessoal, hein? E a gente vai seguir na continuação, né, do nosso projeto, que a gente já pediu para vocês criarem o símbolo do nosso projeto na escola, que vocês já criaram, a Ana Luísa venceu, e pedimos para vocês criarem os personagens. Hoje a gente vai dar continuidade aí ao projeto, falando um pouco sobre roteiro de mangá e toda a cultura em volta. Hoje Ô, Bruna, quem vai presidir a live é a Virgínia, viu? Oi. Rapidinho, só para avisar o pessoal, assim, eu vi os desenhos que vocês criaram, estão fantásticos, só que eu ainda não tenho uma ferramenta que eu preciso para poder transformar os desenhos de vocês em desenho digital, tá, galera? Por isso que eu ainda não fiz, ainda não entrei em contato com vocês para a gente poder transformar isso em arte computadorizada. É isso aí, Flávio, que eu estou correndo atrás. Estou esperando a prefeitura pagar a minha verbinha. Eu posso te emprestar se você quiser, tá aqui disponível, hein? Não, beleza, Flávio. Estou só esperando sair uma verbinha lá da prefeitura, que aí eu posso investir nisso, entendeu? Tranquilo, meu querido. Eu não sei usar, você acredita nisso? Também não, mas vamos na correria, uma hora a gente aprende. Virgínia, a sala é sua, fica à vontade. Hoje nós só vamos observar. Gente, hoje a gente está com um convidado super especial, uma pessoa que eu tenho uma admiração gigantesca, tá? Ele nasceu no dia 9 de setembro, formado em arquitetura pela USP, é um escritor que tem especialização em semiótica, história da arte, e eu conheço pouquíssimas pessoas que, como ele, conhecem mitologia, religião e hermetismo. Tá? Nessa pandemia, ele já entrevistou mais de 200 pessoas dos mais diversos ramos mágicos, artísticos, literários, através do projeto Mayhem. E toda essa história começou com uma viagem que ele fez para a Europa. Mas eu vou deixar para ele contar essa história para vocês, tá? E bem-vindo, Marcelo Deldébio. E aí, pessoal? Tudo jóia? Obrigadão por ter convidado para a gente conversar aqui hoje. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Muito obrigada. Marcelo, eu vou começar pegando um bordão seu, vou me apropriar dele um pouquinho, vou falar como é que uma pessoa normal, de repente, está dentro de um mundo como foi o RPG. Conta um pouquinho da sua história primeiro, e depois a gente entra na história do RPG. Como é que você chegou nesse mundo mágico? Então tá, em primeiro lugar, boa tarde, pessoal, os pais, né, professores que estão assistindo a gente nessa live, e a garotada que vai estar participando aí desse projeto de RPG. Então, eu comecei com RPG muito criança, porque meus pais, eles eram doidos para a gente ler e trabalhar com texto, com livro e com leitura. Então, eu acho que o som de alguém de vocês está vazando. Virgínia, fone de ouvido. Beleza, foi. Assim, vocês estão me escutando? Então, e aí, desde muito criancinha, meus pais estimularam muito a leitura. Né? Então, a gente era obrigado a ler livro, aquela coleção Vagalume, a Turma da Mônica, Super-Herói, um monte de coisa. Né? Então, a gente era leitor ávido. Então, sempre começamos a ler gibi, quadrinho, tudo que caía na nossa frente. E numa Bienal, assim, muito tempo atrás, meu pai trouxe um jogo de super-herói. Então, ele era um jogo na qual, ao invés de você ler simplesmente sobre o Homem-Aranha, o Dr. Octopus e todos os super-heróis, Capitão América, etc., era um jogo esquisito, né, que chamava RPG. E, em vez de você simplesmente ler as aventuras do Homem-Aranha, você podia jogar com o Homem-Aranha. Então, você podia ser o Batman, você podia ser a Mulher Maravilha, e era como se fosse um jogo de teatro.
na qual uma das pessoas que ia jogar ia ser o diretor do teatro, e ele ia contar as histórias do quadrinho, né? E a gente ia poder jogar. Então, eles colocavam um vilão que estava destruindo Nova York, e aí a gente podia, eu era o Homem-Aranha, meu irmão era o Capitão América, e aí a gente podia jogar, e a gente ficou apaixonado, e falou, poxa vida, então ao invés da gente simplesmente ler um quadrinho, a gente pode escrever as nossas próprias histórias. E aí isso deixou a gente muito apaixonado. E dentro desse jogo vinha uma propaganda para um outro jogo que chamava Dungeons and Dragons. Então, se você assistia televisão na década de 90, 2000 e tal, você viu um desenho animado chamado Caverna do Dragão. E esse jogo era o jogo original, aquele desenho era o desenho do jogo do Caverna do Dragão. E aí você podia jogar, né? E eles misturavam o Senhor dos Anéis, né? Então a gente tem os filmes do Senhor dos Anéis. Então era como se fosse um universo onde tem elfo, anão, dragão, o Sauron, orques, etc. E aí você podia criar uma história, né? Com super-herói, com guerreiro, com mago, com elfo, com anão. E aí cada um do grupo criava um personagem, criava uma história, e aí tinha que escrever a redação da história do personagem, e aí tinha um diário onde você escrevia as aventuras do personagem, e muitos desses livros eram em inglês. Então eu tenho vários amigos meus que tiveram que ir lá com o dicionário do lado, aprenderam a falar inglês para poder jogar RPG. E também tem que fazer conta de matemática, né? Porque você tem os dadinhos, que aí você joga os dados, e aí você precisa fazer um número, né? Então você trabalha muito a parte de matemática. Então fala assim, nossa, para eu acertar esse dragão, eu tenho que jogar esses dados aqui, tirar 6 no dado, e aí eu somo com a minha espada, que é mais 5, porque eu sou um guerreiro, então eu consegui aí um 11, mas aí o dragão é difícil de acertar, o orc é mais fácil. Então as crianças, elas já vão fazendo conta, né? Elas já vão fazendo matemática e tal, então trabalha isso daí tudo. E o narrador também, e as pessoas que estão fazendo isso, tem que fazer os mapas. Né? Então, o professor de geografia trabalha o mapa, tem que ter o rio, aí tem que ter o nome, a caverna, a cachoeira, e aí tem que desenhar, fazer uma cidade, fazer a planta da cidade. E aí você vai desenhando. Então, em muitos anos de jogo, o pessoal que joga RPG acaba criando mundos e criando cenários, né? E aí você cria a personalidade, aí tem o rei, aí tem a rainha, tem que escrever a história do rei, tem que fazer a parte da família, né? Então você pega aí a ciência, né? Então, se você tem lá os genomas, eu até esqueci o nome, já sei, há tanto tempo da escola, mas a gente trabalhava até com a parte de genética, né? Que quem casou, e aí você misturava e casava com elfo, aí tinha que fazer azão, azinho. Toda a parte que você aprende na escola, a gente aplicava no RPG. Daí eu cresci nessa parte, né? Eu fui fazer intercâmbio na Inglaterra, e lá eu conheci a parte da história medieval, né? Então, naquela parte de dragões, e de toda aquela história que a gente vê só nos filmes, né? E eu trouxe isso para escrever. E como eu fui um dos primeiros jogadores de RPG do Brasil, né? Meu grupo foi, acho que, o primeiro jogo que começou a jogar aqui em São Paulo. Tem um ou outro que é mais antigo, que está no Rio de Janeiro, mas aqui de São Paulo a gente foi um dos primeiros grupos, né? Tanto que a gente saía em reportagem de jornal, a gente era algumas coisas assim, os malucos que faziam um jogo de teatro, né? E aí o pessoal falava, poxa, é um jogo de teatro, né? E a gente começou a escrever isso. Já tinha um material tão enorme que quando surgiram as primeiras revistas de RPG aqui no Brasil, tinha uma revista chamada Dragão Brasil. E aí o editor veio um jogo para a gente publicar um jogo brasileiro mesmo, né? Um jogo que tivesse essa ideia e tal, e que fosse... que as crianças pudessem jogar e que fosse distribuído em banca de jornal. Né? Porque naquela época o jogo que existiu, o Dungeons and Dragons, ele era um jogo caro, né? Ele era capa dura, colorido, ele era distribuído pela editora Abril, em banca de jornal. Mas ele era um jogo caro, difícil. E aí a gente conseguiu popularizar o RPG. Então a gente fez um Arcanum, né? Que era um jogo onde você jogava você podia jogar com tudo, na verdade, né? Com anão, mas você podia jogar aqui na Europa também. Então você jogava com Cavaleiro Templário, você jogava com alquimista, você podia jogar com um viajante, um comerciante, um explorador de terras para ir avançando ali, conhecer as criaturas, né, que a gente pegava das lendas.
e estudando a parte histórica, né? E esse jogo fez muito sucesso. Ele foi para a banca de jornal, a gente vendeu mais de 20 mil exemplares das edições. E aí foi seguindo, né? Então, depois, o pessoal da Dragão Brasil seguiu com um caminho mais voltado para o mangá, né? Super-herói japonês, então Dragon Ball, toda essa parte. E a minha editora, como eu gosto muito de história da arte, como você falou, né? Eu sou formado em arquitetura, minha especialidade é semiótica e história das religiões comparadas. Então, eu fui... para o meu trabalho acadêmico, que eu publiquei um livro chamado Enciclopédia de Mitologia, que é um livro que ele é o maior livro em língua portuguesa de deuses, heróis, demônios e seres mitológicos, né? Então ele abrange 104 mitologias, tem 8.700 verbetes, né? Ele está como livro dos recordes, como é o maior livro de mitologia em língua portuguesa, de mitologia comparada. E aí eu usei isso para fazer os meus jogos, né? Os jogos voltados para o público um pouquinho adolescente, mais adulto. E aí você pode jogar com vampiros, você pode jogar com caçador de anjos. Então a gente pega aquelas histórias tipo Supernatural, que tem na televisão, e aí você joga como se você fosse um caçador de demônios, daí você vai lá e enfrenta fantasmas, os caça-fantasmas, e aí você joga como super-herói. E aí eu puxo para essa lado. Então eu tenho RPG de Vikings, eu tenho RPG de cultura celta, tenho RPG egípcio. Então, cada mitologia que eu ia fazendo, eu fazia um jogo que você podia trabalhar nisso daí. E em 2006, a gente fez um trabalho em banca de jornal também chamado RPG Quest, que era um jogo para ensinar matemática para criança pequena. Então, a gente lançou na Bienal do Livro e ele foi um absurdo. Ele esgotou as 5 primeiras edições. A gente fez a tiragem em banca de jornal de 20 mil exemplares cada uma, e os professores do Brasil inteiro usavam para ensinar matemática básica para as crianças, né? Então ele foi pensado para uma idade um pouquinho mais baixa, então 10 anos, 12, quando a criança já era alfabetizada. Então o que acontecia? Elas podiam criar o cenário, aí você tinha monstros, mas você não matava o monstro, né? Você era meio Pokémon, você tentava capturar eles. Então ele não tinha muita violência, ele era um jogo mais que dava para jogar com criança, e você fazia as contas, né? Então você enfrentava aqueles monstros, eles tinham pontos de vida. Então, se o herói tinha uma certa magia que ele podia jogar na criança, ou ele era um clérigo, aí ele podia curar as pessoas, fazer um exorcismo, ou ele era um guerreiro que ele podia enfrentar ali os orques, e aí você jogava com dados e trabalhava todo esse escopo de matemática, de química, de escrever a redação, etc. E o Brasil ele é um dos países que mais tem trabalhos acadêmicos de educação voltado para o RPG, porque é uma ferramenta muito boa, né? Imagina, a Devir, ela chegou a lançar na década de 2000 uns livros que eram de história mesmo. Então você tinha a história do descobrimento do Brasil, né? Onde as crianças vinham e elas eram como se fossem navegantes do barco do Cabral. Aí tinha uma série de quilombos, né? Que aí elas precisavam ajudar os escravos foragidos. E aí a criança aprendia história pelo ponto de vista do jogo, que é muito mais legal do que você simplesmente ficar lá na sala de aula e assistir aquilo. É você criar e participar. Então tem professores que usam RPG, por exemplo, para fazer batalha galáctica, né? Então ele desenha as bases na lousa, e aí a criança precisava sair correndo ali, e ela tinha que calcular o ângulo certo, né, pela hipotenusa e tal, para fazer o tiro, para o tiro dela acertar a base do inimigo. E aí a outra criança, e eles tinham que fazer tudo rápido, né? Então você tinha os times. E aí a criança fazia as contas, aí eles saíam correndo e iam na lousa, aí ele dava o ângulo, aí o ângulo fazia o tiro, e via se ele errasse, o tiro não pegava. Então, com esses jogos, a criança não percebe, mas ela acaba aprendendo assim muito mais rapidamente, né? Então você tem exercícios de biologia, né? Então você tem o corpo humano, e aí tinha umas células com uma doença, e aí as crianças elas jogavam RPG, diminuía num submarino, e aí ele entrava com esse submarino lá dentro, e aí ele tinha que passear pelos órgãos, né? E aí ele tinha que saber onde fica o coração, onde fica o pulmão, onde fica cada pedaço do corpo, e aí tinha uma invasão, e uma febre, e aí a criança tinha que ir até lá, e aí eles montavam também times nas classes. Então o RPG é infinito. Então se você é um professor, está escutando isso daqui, saiba que você pode adaptar a sua matéria do jeito que você quiser para um formato onde as crianças vão aprender de um jeito lúdico, né? Então por isso que eu me apaixonei
por isso daí. Eu já estou assim, faz muito tempo que eu parei de escrever, porque assim, desde 2007 eu tenho me dedicado mais na parte acadêmica, né? Então eu estou fazendo livro de história da arte, arte renascentista, arte medieval, mas nunca deixei de ter essa paixão pelo RPG, porque é uma ferramenta de ensino maravilhosa. Maravilha. E, Marcelo, como é que você cria um roteiro? O que é um roteiro, afinal de contas? Como é que a gente consegue construir um roteiro para uma história? Bom, o roteiro ele vai ser trabalhado de acordo com cada uma das pessoas. Então, você vai ter, dentro do RPG, você pode ter um narrador, e aí ele fica responsável por criar o mundo, né? E aí, pelo que eu entendi no projeto de vocês vão dividir entre as crianças, né? Então, cada um vai criar um pedaço desse mundo. E aí, como é que você cria esse mundo? É pegando exemplos do mundo real, né? Então, a gente tem que conhecer várias cidades. Então, tem cidades fantásticas na África que você vai pegar com estruturas antigas, com estátua enorme, ou do lado de um rio, aí tem que dar um nome para aquilo. E aí você tem que criar a dinastia, como é que aquela cidade surgiu? Era uma caravana, não é uma caravana? E aí você tem que construir tudo ao longo da história, né? Como é que surgiu aquilo? É um castelo, não é um castelo? Por que é murado? Que povos que tinha ali? E aí você vai estudando esses fatores. Ah, existe uma caverna, aí o professor passa. O que tem numa caverna? Ah, estalactite, estalagmite. E aí a criança vai criando. Então os narradores principais, eles ficam responsáveis por povoar o mundo. Eles também precisam ver que animais que existem, né? Então tem leão, tem hipopótamo. Como é que funciona aí a fauna e a flora? Que bicho que come que bicho? Quem é o bicho que manda ali? É o leão. E se tivesse um dragão, né? E aí a pessoa tem que inventar. E aí, mas para ela inventar, ela não pode inventar do nada. Então, tipo, o dragão ele come ovelha. Então precisa ter uma população. E aí o professor ensina como é que funciona o ecossistema, né, para essas crianças. Então percebe que ele é um trabalho assim multidisciplinar. Então para você criar um mundo, você tem que saber tudo. Então você tem que pesquisar quantas pessoas moravam numa cidade medieval. E aí o número das pessoas para você poder habitar a sua cidade. Ah, quantos ferreiros tinha? Quantos cavaleiros tinha? Como é que fazia para eles andarem a cavalo? Quanto tempo de viagem de cavalo de uma cidade para outra? Né? E aí você precisa descansar durante a noite, né? Então, quando você está desenhando o seu mapa, você fala, olha, uma pessoa vai viajar mais ou menos, sei lá, 30 quilômetros, né? Porque é difícil. E aí você pesquisa isso, o professor de geografia fala. E aí ele vai a cavalo e para. E aí, conforme as pessoas dessas cidades que elas têm o comércio, elas vão parando, vai criar-se um hotel ali, depois em volta do hotel, vendinhas. Então, eles precisam estudar. Tipo, no Velho Oeste americano, como é que as cidades surgiam. E aí cria uma cidade no mundo. Então, essa é a beleza do RPG. Você vai praticamente criando todo um cenário gigantesco. Então, isso é uma equipe. Isso é criado em conjunto, né? Cada criança cria uma cidade, depois junta no mapa. Aí fala, olha, aqui nesse lugar tem tal minério, né? Então, o professor explica como é que se extrai o sal, o ouro, né? Se tem cana-de-açúcar, que tipo de vegetação que tem. E aí as crianças vão estabelecendo esses comércios e montaram o mundo. Aí, esse processo ele é junto do processo de fazer a aventura. Né? Então, você cria, fala assim, olha, eu vou jogar agora com o herói. Né? Então, meu herói é um comerciante, ele é um guerreiro, ele gosta de explorar, ele ouviu dizer que tinha um dragão não sei aonde, então ele vai montar um grupo. E aí, cada pessoa, aí vem o trabalho do professor de português. Então, você tem que escrever e falar, olha, redação, né? Como é que eu cresci? Eu tive uma história feliz, meus pais, eu morei em tal lugar. Se ele morava numa cidade grande, como que é a vida na cidade grande? Se ele morava numa favela, como que é a vida nessa favela? Se ele morava no campo, como é que era o campo? Né? Como é que ele trabalhou e tal? E aí ele tem que escrever tudo, né? Então, a diferença é que quando você manda a criança fazer uma redação, ninguém gosta, os moleques não gostam. Agora você fala, você vai fazer uma redação de um super-herói e tal, e tem que falar. Aí os moleques se empolgam, porque é legal. E aí tem que desenhar também, então você tem que aprender a figura humana, né? Como é que é uma cabeça, os braços, como é que desenha para não ficar todo torto, tem proporção, tem anatomia. Então você vai desenhando ali, aí você faz o seu próprio personagem. Nossa, eu tive amigos que a gente ficava assim 10 vezes, fazia 500 personagens até ficar bom. Né, põe em cima assim da revistinha e copiava. E aí você vai ver, tem uma espada, tem um escudo, aí tem que pintar também.
né? Aqueles personagens. E aí você vai ver que personagem, como é que eles se conheceram. Aí tem que fazer uma redação assim, poxa, como eles se conheceram. E aí monta aquele grupo ali, né? Com desenhos, com fichas e tudo. E aí eles vão fazer a aventura. E a aventura é como se fosse um filme mesmo, né? Então o roteirista tem que pensar nisso, falar, olha, primeiro vocês vão nesse lugar, vão investigar, aí vocês vão descobrir que está sumindo aí as ovelhas, aí vai ter que ver onde o dragão mora, na montanha, aí vocês têm que ir para a montanha, tem um orc, aí depois tem um troll, e etc. E aí os dados eles servem para fazer essa parte de probabilidade. Então você tem vários níveis onde você pode trabalhar a criança aí no RPG. Todos eles você envolve multidisciplinaridade. Você pode, por exemplo, ter um lugar onde só falam inglês, né? Então o professor de inglês, quando os alunos estiverem com esse professor, aí para se comunicarem com o taberneiro, com o cara do hotel, eles têm que falar inglês. Senão eles não vão resolver o enigma. Então você pode inserir qualquer matéria dentro do RPG. Maravilha, mas a gente não pode esquecer que o RPG é um jogo, né? E como é que são definidas as regras desse jogo? Porque ele tem que ter regras, ele tem que ter uma determinada limitação. Como é que funciona a criação dessas regras? Essa é a parte mais legal, porque o RPG ele é um jogo matemático, né? E geralmente as crianças não gostam de matemática, porque elas falam que matemática é chata, é difícil e tal. Mas então como é que funciona? Ele é um jogo que você precisa representar as pessoas e os personagens no mundo real, entre aspas, para o mundo do jogo. Então, se eu sou um elfo, que ele é magrinho e fraquinho, mas ele é muito inteligente porque ele é um mago, aí você tem uma característica que chama inteligência. E aí você dá uns números para essa inteligência, né? Então, você tem um somatório. Então, mais 1, mais 2, mais 3. Então, vai de 1 a 5, mais ou menos comparando. Né? As pessoas normais do mundo, elas têm sempre mais 1, que é um bônus, que é uma soma, né? Para a criança estar sempre fazendo soma. Mas, como estão todos super-heróis, eles geralmente são mais fortes que os seres humanos. Então ele é mais resistente, ou ele é mais ágil, ou ele consegue atirar flecha melhor, ou ele luta melhor. Então esses mais 1, mais 2 vão virar mais 5, mais 6. Então você vai ter aí uma somatória. E aí tem a parte aleatória, que é a parte do jogo, que é a parte gostosa, que você joga com dadinhos. Então você rouba os dadinhos do War, e aí você vai lutar. Então você tá com o orc e você fala assim, olha, o orc ele tem essa agilidade. Então para você acertar o orc, você vai precisar de 6 ou mais no seu dado. E aí você pega seus 2 dados e joga. Né? Essa é a parte emocionante, que fica todo mundo em volta torcendo. E aí você jogou ali os dadinhos, você vai somar tudo e ver se esse número chegou no número que você quer. Então vamos supor, você jogou, aí tirou lá, um dado tirou 1, o outro tirou 5, e você é bom de espada, você tem mais 3. Então, como é que ficou? Então, 1 mais 5 dá 6, mais 3 dá 9. Então, quanto eu precisava tirar o orc? 7. Então, eu acertei um golpe. E quanto de dano eu vou fazer? Então, o orc também tem um ponto de força, né? Igual o videogame. Sabe a barrinha de força de videogame? Então, o orc vai ter, tipo, 20 pontos de força, 5 pontos de força. E aí, eu jogo o meu dado e somo com outro bônus que está na minha ficha. Então, se eu sou muito forte, cada soco que eu dou faz muito dano. Se eu sou fraquinho, cada soco que eu dou dá pouco dano. E aí, quando você joga, você soma lá, né? Então, jogou um D6, tirou 3 de dano, mais 1 de força, 4. E aí você subtrai, né? Então, ele tinha 20 pontos, 20 menos 4, tá, 16. Então, você vai somando. Então, percebe que em 5 minutos de jogo, em 2 roladas, a criança já fez 3 contas de somar, mais uma outra conta de somar, mais uma conta de subtrair. E tudo envolvendo números ali de 0 a 10. Então, ele vai pela prática. Você tem magias que dobram o dano. Então, eles têm que saber ali a tabuada. Então, eu joguei uma bola de fogo. Então, eu joguei o dadinho, tirei 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12 pontos de dano. E aí tem que fazer a conta. 20 do dragão menos 12. E aí o dragão tem uma defesa. A defesa tira 2. Então, percebe que... Só que a criança não percebe que são contas e contas e contas e contas. Ela faz de cabeça. E quando você está no grupo jogando, as outras crianças que estão em volta, elas também fazem essas contas, porque elas querem ver se deu, se está certo, se não está. Então, num joguinho que você passa a tarde se divertindo,
a criançada, assim, pequenininha, 10 anos, 8 anos, aprendeu a fazer conta, já pode jogar. Ela vai fazer, sei lá, 500, 600 operações matemáticas. E nem vai se dar conta que ela está se divertindo. E aí você tem o tesouro deu 500 moedas, a gente está em 5. Quantas moedas ficam para cada um? Aí tem que fazer a conta de dividir. Então, você passa a tarde inteira fazendo isso daí. Então, mistura todos os cenários que você pode pensar como um professor. Só que a graça é que não é chato. Então, eles vão querer contar, vão querer anotar. Porque o bom do RPG é que você guarda esses personagens. Então, se você fez uma aventura aqui, por exemplo, com a Virgínia, de narradora, aí eu ganhei lá uma espada mágica e 5 diamantes e etc. Você anota na ficha. Então, depois dessa aventura, se eu for jogar com o professor Flávio, eu posso levar o meu personagem. Meu personagem já vai ter uma espada mágica. E aí, se outros personagens vierem, o Adriano vier de uma outra campanha e ele tiver um escudo mágico, ou uma capa que deixa ele invisível, a gente já vai poder usar na próxima aventura. Então, nossos personagens eles vão subindo de nível. Só que quando sobe de nível, os números ficam maiores. Então, tem que fazer conta com um número maior. E aí já fica mais difícil, porque aí não são 500 moedas de ouro. Aí são 412 moedas de ouro. E aí a gente tem que dividir, sobrou o resto. E aí, como é que faz com esse resto? Aí quem que vai ficar? Vamos comprar equipamento. Então você vai numa taberneira, tem uma lista de equipamentos, aí você precisa comprar. Você tem que calcular quantos dias de viagem. Então, quanto que a gente vai comprar de comida? Então, a gente é 5, cada um tem que comer 3 vezes por dia. Então, a gente precisa comprar tantas viagens e tal, divide. Quanto custa isso? Tanto de dinheiro. E aí as pessoas vão vivendo, né? Então você vai fazendo essa simulação e vai se divertindo, né? Então você vai gerenciando o grupo. Então você tem táticas que você treina o pensamento em grupo. Então, poxa, se eu sou o mago, mas eu sou fraquinho, e a Virgínia e o Flávio são guerreiros, eles têm que ficar na frente, né? Então a gente usa muito miniatura para marcar onde está o dragão, igual o videogame. Na verdade, sim, o videogame veio do RPG. Então, o que você vê no videogame que você joga, Dota, ou World of Warcraft, esses videogames novos, eles vieram todos do RPG, só que a diferença é que o computador faz as contas. Então, você vai ter lá o cenário, as miniaturas, e aí você movimenta. Você olha a miniatura, tem que ter estratégia, tem que ter geometria. Você fala, eu consigo andar 5 quadrados. O dragão tá ali, então eu consigo andar e atacar? E que se eu andar e atacar, eu vou ficar despreparado e o arqueiro pode me cobrir. Então as crianças elas discutem a estratégia do jogo. Então ele trabalha muito essa parte. Então eu conheço muito amigo meu que era tímido. Eu trabalhei com muita criança que não falava. E aí no RPG elas começaram a agir, falar e conversar. Então você pode aplicar tudo isso daí no RPG. Ele é uma ferramenta maravilhosa. Nossa, estou de boca aberta, gente. Vocês também estão? Ou é só eu? Ô, Virgínia, deixa eu só fazer um comentário aqui que eu acho que é o que a Bruna vai falar. A galera no chat já está montando um RPG num grupo de WhatsApp e a gente já escolheu os personagens para jogar. Que é isso, gente? Sério? O papo aqui no chat está maneiro. Não isso não, gente. Eu sou monotarefa, hein? Pelo amor de Deus. O papo aqui tá muito maneiro no chat. A galera já escolheu os personagens aqui. A Bruna a Bruna, você escolheu, Bruna? Vai ser a Tentem ou a Tsunade? A Tsunade. O papo aqui tá 1000 aqui no chat. Tá muito maneiro. Muito bom. Ô, Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, eu tô achando fantástica a sua fala, assim. Eu fico imaginando na aula presencial a gente fazendo isso lá na quadra do Clorindo, por exemplo. E poder trabalhar isso tudo de uma forma mais global. Mas assim, você falou do roteiro, das histórias e tudo mais, mas assim, a história ela tem que ter uma sequência lógica, né? Eu não posso, por exemplo, do nada, no meio do jogo, criar uma magia que mate todos os meus inimigos e só eu sobrevivo. Ou eu posso fazer isso? Não, você não pode, porque uma vez que você estabelece a regra do jogo, você não pode mudar a regra mais. Entendi. Então você vai ter que seguir essa lógica. Então o RPG ele treina muito a lógica. Então se você falou, vamos supor, vocês gostam aí de jogar com um personagem japonês, né? Então vai ser tipo Aí, na minha época só tinha Dragon Ball e Naruto. Então você vai jogar com guerreiros e tal. E aí vai ter uma invasão de alienígenas na escola, né?
E aí vai ter que selecionar os guerreiros. Então você vai ter que treinar. Se você já estabeleceu essas regras antes, elas valem para todo mundo. Depois você não pode mudar. Então, se você já fez as regras de quanto é que funciona um soco e tal, e você construiu a sua ficha, você vai treinando com ela. Né? E você não pode inventar alguma coisa do nada. Ele tem que seguir. É igual no War, né? Você não pode estar jogando banco imobiliário e aí no meio da partida inventar uma regra nova. Ganhar R$1 milhão, ficar milionário ali na hora. Você tem que jogar pela regra que você criou. Então, essa é uma parte muito importante. Então, já usar a regra que está pronta, que aí todo mundo sabe qual é a regra, pode estudar essa regra, né, a estratégia, e aí jogar diante dela. Claro, o professor ele já vai ter tudo planejado, fica escondido, né? Então ele fala assim: primeiro vocês têm que derrotar esse monstro, depois vem esse alienígena, depois vem esse robô, e aí depois vem esse robô de 4 braços. Então ele já tem mais ou menos uma sequência. E no meio se eles começarem a bater em todo mundo, quem já criou a história, ele não vai poder mudar. Né? Ele vai estar testando, como no videogame. Claro que você tem que fazer ajustes, né? Porque, vamos supor, você fala assim, vocês precisam entrar nessa casa e tal, e aí a pessoa faz um teste para tentar arrombar a porta. E aí ele joga nos dados, ele está com muito azar e ele não consegue, aí você tem que perguntar, então, vocês não conseguem abrir a porta, o que vocês vão fazer? Aí o cara tem que dar outra ideia, vamos escalar para entrar pelo telhado. Legal. Mas tem que seguir a lógica, né? Tem que seguir a lógica. Se o cara não conseguir não dá para criar uma mágica de teletransporte de uma hora para outra. Não, porque você geralmente tem essas mágicas e poderes e golpes e armas, fica na sua ficha. E você não pode usar nada que não esteja na ficha. Que é justamente porque o aluno tem que trabalhar com aquela limitação. Então, se ele só tem aquilo de dinheiro, ele só pode comprar esses equipamentos. Então, se ele sabe química, ele pode misturar essa poção e dar esse resultado. Mas se ele não tem aquela poção, ele vai ter que conseguir em algum lugar do jogo. Ele tem que achar um comerciante, comprar a poção e aí depois fazer a conta. Então você não pode colocar elementos que já não estejam combinados antes do jogo. Que é para fazer a dificuldade também, né? E você então quer dizer, assim, pela minha percepção aqui, eu sou um leigo, mas pelo que eu entendi, então, isso tudo que você está falando tem que ser antes, tem que estar previsto antes no roteiro, por exemplo. Eu tenho que descrever, nesse meu roteiro, precisa estar descrito essas regras, eu preciso ter pensado isso antes. Exatamente. Isso geralmente chama o livro de RPG, que eram os manuais que eu fazia. Então a gente já pensava no mundo inteiro como é que ele ia funcionar e entregava tudo pronto. Né? Mas acho que o desafio da Bruna aí é que ele foi fazer os alunos criarem, né, essas regras. Então o que pode? Pode raio laser? Não pode? Quem tem poder de soltar raio laser? Só quem teve um implante alienígena. Então, quem não tem um implante alienígena não pode soltar raio laser. Então, se a regra está lá, então se você quiser soltar raio laser, você vai ter que conseguir o implante alienígena. Então, faz parte do jogo. Então, quando você decidir falar, eu quero uma arma mágica, então você tem que achar um feiticeiro que faça uma arma mágica. Eu quero um braço de robô. Então, você tem que achar um cientista que faça um braço de robô. Então, o que vai ser definido nessas regras é o que todo mundo vai utilizar. Maravilha. E você falou também, Marcelo, que existem sistemas, diferentes sistemas de RPG, né? E a gente vai trabalhar com, como sugestão sua, o Quest. Como é que é o sistema do Quest? O sistema do Quest, ele usa dados de 6 faces e ele tem lá os atributos. Você pode criar qualquer tipo de cenário, né? Como vocês falaram que vocês estão trabalhando com criança mais nova, né? A gente trabalha com 2 sistemas diferentes. Eu tenho um que é o sistema Diamond, que ele é para adolescentes, para mais adultos, porque a gente trabalha com porcentagem. Então, se eu sou um policial e eu vou lá e estou trocando tiro com um vilão, e aí eu tenho tantos % de chance de acertar esse tiro, né? Então, lá, 70% de chance. Mas aí o vilão está meio escondido, ele está com 50% do corpo dele escondido. Então eu tenho que fazer essa conta, né? E aí para criança é difícil, então ela é mais para adolescente, adulto. Então o RPG Quest é mais simples, então a gente usa só dado comum, aquele dado de 6 faces. Então você usa 2 dadinhos mais a sua habilidade. Então a sua habilidade é descrita assim, eu sou bom de montar cavalo. Então você tem mais 3, é um bônus.
né? E o bônus varia de +1 até +10. Onde o normal assim, é +2, +3. Aí quando você começa a ficar super, é +5, +6. E os caras +8, +9 é Goku, nível Dragon Ball. E aí você pode diferenciar isso. Então, cada aluno vai escolher, ele tem uma quantidade de bônus ali que ele vai distribuir. Então, ele fala, eu quero saber dar mais soco, então eu tenho mais tanto, eu quero mais chute. Eu tenho o golpe especial que faz mais ponto, mas aí é mais difícil de acertar. Então, tem todo um cálculo para o cara fazer o personagem. Eu quero um cara que faz acrobacia, então você joga o bônus da agilidade. Eu quero ser um cara que atira bem com arco e flecha, você joga o bônus do arco e flecha. Então, cada aluno, conforme ele imaginar o super-herói, ele vai jogar esse bônus como ele quer. E aí, cada um vai ter uma ficha que é única, né, dentro dessas regras. E os vilões também, eles jogam pela mesma regra. Então, quando você está enfrentando ali um monstro e é um gigante e tal, ele vai ter uma força enorme. Então, você já sabe que ele vai fazer um dano grande. Então, quando o mestre jogar os dados e você jogar os dados, a gente já sabe o resultado. É igual ao War, né? Nesse ponto. E aí você trabalha com isso. Então, por que eu recomendei esse jogo? Por conta da idade que vocês estão trabalhando, que aí ele é muito fácil, ele faz muita conta, mas são contas que envolvem números inteiros, é uma coisa mais fácil de trabalhar, mais dinâmica. Aí. Maravilha. E aí você falou das fichas, então se eu quiser trabalhar com os meus alunos e criar uma ficha para cada um, eu vou acabar tendo um personagem. Cada aluno vai ser o seu personagem, né? Porque exatamente. Ficha, ela constrói um personagem único para cada um. Porque cada um vai querer um atributo ou uma qualidade específica, não é isso? Exatamente. E aí eles têm que combinar entre eles e falar assim, olha, quem que vai ser o tanker, quem que vai ser o healer, quem é que vai curar as pessoas, quem vai ser o cara que ataca com a distância, quem que é o mago. E aí eles têm que combinar, porque se ficar um grupo onde ninguém tem magia, o mestre ele já pode olhar e falar, então eu vou pôr um vilão que é mago. E aí ele derrota todos os personagens. Então, os narradores, cada professor que vai ser um mestre, ou cada aluno, eu não sei como é que vocês pretendem dividir. Seria legal que todos os alunos pudessem revezar, fazendo um pouquinho de narrador e um pouquinho de jogador. Então, se a gente está em 5, aí vocês 4 jogam comigo, mas aí a gente tem um outro professor, aí eu jogo com outro professor, e aí a gente pode fazer rodadas, né, para a gente poder se divertir, né, tanto criando história quanto jogando as histórias. E aí a gente tem que montar as equipes direitinho. Então isso faz parte da estratégia. Os alunos têm que pensar isso daí. Porque se você ficar com um time onde todo mundo bate, mas de repente se você estiver numa situação de ter uma bomba e todo mundo toma dano e não tem ninguém para curar, ou se você não tem ninguém que ataque à distância, então você tem que pensar tudo isso. Mas as crianças já jogam videogame, elas já têm uma boa noção disso daí. Então essa parte acho que é a mais fácil de trabalhar. Os professores é que têm dificuldade. E vale lembrar também do papel, o mestre do jogo, o narrador, ele também está submetido a certas regras, ele não tem o poder absoluto. Né? Isso tem que ser tratado também, não pode fazer o que ele quiser. Né? Exato. Ele é o narrador, ele não é Deus, né? Se ele criou um dragão e o dragão tem tal ficha, a ficha dele existe. Ele não pode trapacear na ficha para deixar, porque os jogadores descobriram uma fraqueza, né? Então, se o dragão ele pode ser muito forte, mas aí, se ele tiver um ataque de gelo, ele toma mais dano. E aí as crianças têm que investigar, e aí elas descobrem isso, aí eles vão atrás e eles pegam uma varinha mágica de gelo. E aí eles vão lá e vão derrotar o dragão, o narrador ele não pode trapacear e falar, não, agora não pode mais. Né? Porque faz parte de todo... Eles não jogam um contra o outro. Tem que entender que o objetivo do RPG é diversão. Então, se o narrador chegar e matar todo mundo, os caras vão reclamar e falar, pô, que porcaria de narrador é esse? Né? Que filme ruim é esse que os caras morrem? Então, o narrador ele tem que criar uma aventura que seja legal, mas ele não joga contra os jogadores. Ele joga em conjunto para todo mundo criar uma aventura legal. Então, esse é o objetivo. Ele não é um jogo... ele é um jogo de colaboração. Né? Ele é tanto de colaboração que para a viagem para Marte, que eles estão planejando, o único jogo que os astronautas vão poder levar é RPG. Porque ele é o único jogo que não vai causar briga, né? Não fica um contra o outro. Não é como se você estiver jogando xadrez, ou banco imobiliário ou tal, que você acaba brigando e falando, você roubou. A ideia é que todo mundo faça um grupo.
né? Então você vai trabalhar, mesmo porque toda hora alguém vai ser um narrador diferente ali. E você vai pegar seu personagem e vai levar para um outro narrador. E vai fazer uma outra aventura lá, e depois no outro e tal. Então a equipe tem que pensar em equipe mesmo. E também questão ética, né? É um jogo que envolve também a ética, o trabalho em equipe, a colaboração, como você falou, e sozinho ninguém joga RPG. Então, é um jogo que congrega, né? Você não pode jogar RPG sozinho. Né? Essa ideia de se tiver um personagem que está causando problema ali, os outros jogadores não vão querer ter ele no time. Então, ele trabalha muito também com essa ideia também de ética, de ver quem está fazendo em prol da equipe, em prol do grupo. Você trabalha em busca de um jogo, você tem que resolver um enigma e daí solucionar o enigma, não é contra o mestre. Fala, Adriano. Ô, Marcelo, e só para complementar uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que é da minha disciplina, né? Eu sou professor de educação física. O legal é a gente entender que o jogo de RPG, ele é um jogo, eu achei fantástica a sua fala, né? O objetivo é a diversão, não é ter um vencedor ou um perdedor, né? É que todos possam se divertir ao mesmo tempo. Quer dizer, não adianta eu ter um Super Saiyajin Blue, Master Power forte, se os outros são mais fracos, não vai ter graça o jogo, né? Qual que vai ser o sentido de eu fazer um jogo dessa forma? E isso é interessante até para quando a gente for construir a estrutura, a ideia do nosso projeto, né? Que o objetivo maior é que todo mundo se divirta da melhor maneira possível, né? Isso aí. E a gente tem que lembrar, né, que o nosso cenário é a escola. Então, quando o Marcelo falou bem das regras e tal, a gente tem que criar uma série de regras e de movimentos que envolvam ali o nosso ambiente escolar, né? Porque senão fica uma coisa muito grande, assim, você pega um foguete no Clorindo e vai para Marte, aí o jogo perde, no nosso caso, a intenção de colocar tudo dentro do Clorindo, né? Que a intenção última é que toda a história se desenvolva ali na nossa comunidade escolar. Então, isso também tem que ser colocado antes, né? Que a gente não pode sair de um determinado perímetro, vamos colocar assim, né, Marcelo? Isso tem que ser definido. Eu pensaria nisso. Então, não pode ter nave espacial. Uma coisa poderia ser que a escola pode ser envolvida numa tempestade, e aí, quando todo mundo acorda num dia de aula, a escola está no meio de uma floresta. E aí, ela vira como se fosse uma base, né? E aí, fora dela pode ter dinossauro e outra coisa. Mas aí depende dos alunos. Eu não sei se vocês gostam mais de medieval, né? Eu sou suspeito. Eu gosto muito da parte de Senhor dos Anéis e medieval. Mas se os alunos gostam de coisa japonesa e de mangá e tal, pode ser alguma coisa que a base tenha, a escola seja um antigo lugar de treinamento dos guerreiros e tal. E aí os vilões vão sempre ali para a escola. Aí os alunos têm que criar, né? Não posso assim, falar o roteiro. Cada um vai pensar numa ideia. Mas seria a nossa ideia focar-se em volta da escola. A mitologia brasileira, entendeu? A gente quer fazer um link com a mitologia brasileira. Então, a nossa ideia é fazer com que os alunos conheçam esses seres mitológicos brasileiros e que esses seres possam agir como mentores ou como mestres para os nossos alunos, entendeu? Como se fosse o Yoda no Star Wars. Só que seriam seres da mitologia brasileira. Seria o Saci, o Boitatá, o Negrinho do Pastoreio, e aí eles pesquisariam essa mitologia e colocariam isso dentro da história, para a gente reforçar a importância da nossa própria história, da nossa própria mitologia. Fantástico, fantástico. Gente, o chat aqui tá bombando. Nós já temos até trilha sonora, tá? Para o nosso RPG, para a nossa história. E o negócio vai ficar interessante. Estou gostando da empolgação aqui. Vai ser legal a gente... Perguntaram se o RPG vai ser de cards ou de cenas. Alguém me ajuda? Como assim? Que existem RPG de cards de jogos, né? Não, mas o de card não é RPG, ele é jogo de estratégia, é um contra o outro. Entendi. Mas não é o caso de vocês, do que vocês querem fazer. Existem jogos que eles são, onde você tem cartas, as cartas têm superpoderes, tipo um super trunfo. Yu-Gi-Oh! Mas é um jogo onde tem muitos poderes diferentes,
e aí cada um monta o seu baralho de acordo com a sua estratégia. E aí é um Chama Magic the Gathering. Magic the Gathering. Muito não é o caso do RPG. Ele é fantástico, mas aí, porque vocês querem para treinar as crianças dentro dessa estratégia, a ideia da Virgínia é muito boa. Se eles pegam um super-herói e tal e focam nisso, talvez fazer igual no Caverna do Dragão, onde a escola ela vai ser transportada para um outro mundo. Então, de alguma maneira, eles estão no outro mundo e você tem só a história. Então, alguém vai ter que fazer a planta da escola e tal, e aí eles vão ter que mapear. Então, eles vão ter que mapear onde eles estão em volta, o que está ali, por que eles foram para outro planeta, né? O que monstros que tem lá. E aí a escola vira como se fosse uma fortaleza. Então, eles vão ter que proteger a entrada, e aí vocês não saem muito disso. E aí, nesse outro universo, pode ter todas as criaturas, né? Uma floresta meio amazônica, uma estrutura nesse sentido. E aí vocês podem colocar esses personagens dentro desse RPG, desse anime, nessa característica, sem você forçar eles a fugirem, né? Tipo, se você fizer no mundo real, de repente os caras vão querer ir para o Rio de Janeiro e para São Paulo, vai fugir da ideia de vocês. Se vocês colocarem eles num ambiente totalmente alienígena, ou fantástico, ou esquisito, a escola fica sendo um refúgio para os alunos. E aí é como se fosse uma base, né? E aí cada um eles têm que montar grupos para fazer investigação, né? Para olhar o que tem em volta, qual é a geografia do lugar, como é que vai fazer o mapa, tem que catalogar as criaturas, né? Que lugar que tem criatura perigosa, que lugar que não tem, aí tem que pegar os melhores para ir onde tem as criaturas mais perigosas, e aí os alunos vão decidindo nas rodadas. O Teatro do Fundo podia ser um antro de criaturas misteriosas. O que vocês acham? Aquele teatro lá do fundo. Podia ser. Ô Marcelo, eu estou vendo você comentar, né? Você tem alguma sugestão de livros ou manuais que ensinam a criar RPG? Existe isso? Assim, nós queremos a sua consultoria, viu, Marcelo? Alguém iniciante como eu, por exemplo, que sou professor de português, mas já ouvi falar do RPG como uma ferramenta, né, como um apoio didático, mas eu nunca... Né, agora você conversando com você aqui, me despertou realmente o interesse, mas eu queria saber se tem algum manual, alguma coisa que você possa indicar para a gente, alguma referência bibliográfica aí que a gente possa consultar. O próprio manual do RPG Quest, porque ele foi pensado já para Bienal, para isso mesmo. Ele já foi feito para professores. Então ele já... Antigamente, na década de 90, tinha o GURPS, que era um jogo de criar RPGs. Então ele tinha ferramentas e tudo, mas ele já não é publicado, acho que faz uns 20 anos quase, né? Ele parou de ser publicado em português. O RPG Quest ele foi feito, pensado para professor. Então ele tem todo mundo, como é que cria, como é que faz, como é que começa, como é que é o personagem. Ele dá um monte de poderes para você poder ter um parâmetro para você criar seus próprios poderes. Então ele já foi feito de propósito para ensinar professores. E a gente encontra isso na internet? Encontra. O ideal seria falar direto com a editora, que aí eles têm todos esses produtos, né? daimoneditora.com.br. Marcelo, se você Inclusive, pudesse... se vocês falarem que é um trabalho de professores, então, eles conseguem desconto, tudo. Isso aí, eles se trabalham você muito pudesse... influenciando e ajudando o pessoal com o trabalho. A gente tem vários professores que trabalham em cima desses sistemas e eles têm... Inclusive, talvez se as crianças quiserem para comprar em grande quantidade, eles fazem um desconto enorme, tem toda uma facilidade. Já não é a primeira escola que faz projeto de RPG assim, então ele já tem até um know-how de como é que funciona. Muito bom. Nós queremos a sua consultoria para criar o nosso Com certeza, Marcelo agora faz parte do time Clorindo Burnier eternamente, né? Marcelo, se você pudesse... Vamos colocar assim, um top 5 de jogos de RPG, de modo geral, como é que você colocaria? Quais jogos você recomendaria, assim, em níveis de dificuldade? Do mais simples para o mais complexo? Assim, você tem jogos muito, muito, muito facinhos, até jogos absurdamente complexos, com regra,
Mas você tem tanto jogo, tem assim, sei lá, eu ia chutar no mundo inteiro, deve ter alguns milhares de tipos de RPG diferentes. Cada um é uma matemática específica, então se você gosta de jogo de super-herói, você precisa de uma regra que permita que o Superman pegue o Batman e soque ele e ele atravesse uma parede, sem ele morrer. Se você está jogando um jogo que é de terror, né, aí, se você levar uma facada, você vai morrer. Então, são jogos mais adultos. Então, a matemática desses jogos, ela precisa ser feita para refletir o clima que você quer. Se é um jogo de Dragon Ball, eu posso ter que explodir uma granada e todo mundo sobrevive. Então, ele precisa de uma matemática que permita essa plasticidade. Se for um jogo mais de tensão, de aventura e tal, ele precisa ter um mecanismo que permita que as pessoas, sei lá, ele está pendurado numa corda, ele vai atravessar um fosso de lava, tipo Indiana Jones. Uma pessoa normal, a gente sabe, o Adriano, professor de educação física, de 100 pessoas que se segurarem numa corda para atravessar em cima de uma lava, quantos que caem? Então você precisa de uma regra que permita que você possa fazer essas coisas heróicas. Então você tem RPGs desde batalha de robô gigante, onde você tem míssel e laser e antena lá, e você briga com aqueles monstros Godzilla, né? E é um tipo de regra, e você tem regra espacial que é super realista. Até você tem jogos da Segunda Guerra que você precisa até contabilizar a quantidade de comida que o soldado carrega com ele e o peso dele para ele conseguir se alimentar e batalhar, e tudo isso pesa. Então, nos Estados Unidos, você tem um mercado gigantesco de jogos diferentes, de acordo com a sua necessidade. Então, não existe um RPG que é ruim ou bom, não existe um RPG que é melhor ou pior. Tudo depende assim, do que você quer e qual é a ferramenta que você está usando. Os monstros a gente já tem as capivaras mutantes zumbis e os pombos carnívoros, está aqui no chat. Que vocês saibam que, por exemplo, se vocês estão fazendo de RPG de herói, vocês não poderiam usar, por exemplo, o Trevas, que era um RPG que eu fiz, que é de investigação sobrenatural, na qual as regras são extremamente mortais. Então, se tiver um vampiro, no Trevas você tem que sair correndo. Você não vai lá socar ele, né? Então, assim, se você levar um tiro ou uma facada, o personagem morre. Então, você precisa tomar cuidado. Então, com o de vocês, o mais interessante é fazer esse RPG Quest, que ele é bem... ele permite fazer essas coisas de super-heróis sem causar um problema. Só para ficar registrado, eu jogo Trevas. Joguei Trevas muitos anos, tá? Obrigada, Marcelo. Jogaço. Agora eu quero jogar, agora eu quero conhecer, gente. Vamos ter que fazer uma roda aí de RPG para jogar também. Eu quero conhecer. Vamos ter que fazer um grupo de WhatsApp para poder jogar. Vou mesclar. Gente, mais alguma pergunta? Nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu queria imensamente agradecer ao Marcelo pelo tempo dele, por todo esse conhecimento que ele tem. Eu sou tiete, falei com a Bruna que eu não ia tietar, mas não consigo. Me perdoa, Bruna. Marcelo, sou muito sua fã. Te acompanho há muitos anos, eu amo o seu trabalho. Ele tem modificado a vida de muita gente. Talvez você nem saiba disso, mas muda. Entendeu? Eu agradeço muito a sua presença hoje. Eu não esperava que você fosse topar e entrar aqui com a gente. E quando você aceitou, eu quase surtei. A Bruna sabe disso, porque você é uma pessoa que tem muito conhecimento, que eu admiro demais mesmo, tá? Eu quero muito te agradecer pela presença, né? Eu acho que o Flávio também saiu inteiro da live, né, Flávio? Pois é, sobrevivi a mais esse jogo. Realmente, eu fiquei fascinado com a ideia do RPG, né? E enquanto professor, eu fico pensando que a gente precisa mesmo repensar, né, essas estratégias de ensino, né? Reinventar a escola, tornar esse espaço de aprendizagem um espaço mais convidativo, um espaço mais interativo, mais prazeroso, né? E eu acho que o Marcelo hoje trouxe uma contribuição assim fantástica para a gente. Eu fiquei pensando, você foi falando e minha cabeça de professor de português foi, né, pipocando no que eu poderia fazer, né? E eu acho isso de uma contribuição maravilhosa. Eu, assim como a Virgínia, gostaria muito de agradecer a sua presença, agradecer a sua contribuição, né, a sua disponibilidade
em compartilhar, né? Nós estamos falando aqui de trabalho coletivo, de trabalho multidisciplinar, de trabalhar juntos, né? E você é a prova viva de que ninguém caminha sozinho, né? E é muito bom ter alguém disponível a partilhar com a gente o seu conhecimento e as suas vivências. Isso é muito bom. Tá? Muito obrigado. O português ainda é uma das linguagens que está mais ligado com a RPG, né? A gente costumava fazer assim, trabalhos em escola, na qual os alunos faziam uma aventura, e aí no final a lição de casa dele de redação era escrever aquela aventura pelo ponto de vista de cada um dos personagens. Então, se um ia invadir, e no final você tinha 4 pontos de vista diferentes, e formava, era quase um mini-livro, né? Um pequeno conto, onde se um acontecer alguma coisa, você ia ter a mesma situação narrada por 4 personagens diferentes. E mais o mestre, né? Os 5 ou 6, né? Dá para jogar em mesa. Eu recomendo até 6 pessoas, que fica legal. Mas eu já vi mestres profissionais, os caras já jogaram em mesa com 15 pessoas. Eu acho loucura. Mas eu já vi gente que tem capacidade. Assim, para mim, eu recomendo para vocês em torno de 6 alunos. Eu acho que é o que dá para trabalhar bem isso daí. Muito bom. Eu, como supervisor que usa, assim, são infinitas as possibilidades que você pode adaptar de matéria para jogar no RPG. Eu, como supervisora maluca que sou, que adoro comprar um projeto diferente, eu estou adorando tudo isso. Eu gostaria muito de agradecer sua presença, Marcelo, porque essa sua contribuição vai fazer a gente se divertir muito mais aprendendo, né? E isso é muito importante. E eu estou, assim, muito agradecida mesmo pela sua presença, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Você vai ficar no YouTube, então, outros professores que quiserem, então deixa aí meu e-mail, se alguém quiser mandar, marcelo@daemon.com. Eu tenho. Não, deixa na descrição, se o pessoal precisar, ou a dúvida, ou alguma coisa, eu ajudo, do que eu puder ajudar. Só para contextualizar, Marcelo, sobre a capivara, porque o Marcelo não é de Juiz de Fora, ele pode talvez não conhecer a nossa verdade. As capivaras. A gente tem um rio aqui chamado Rio Paraibuna, que é a cidade das capivaras, entendeu? Então, as capivaras correm atrás das pessoas, as capivaras comem as coisas. Então, a capivara é um animal muito presente em Juiz de Fora, entendeu? E os pombos também. É quase um ponto turístico de Juiz de Fora, né? Até uma raça diferente, pode ter umas capivaras meio humanoides, assim, eles podem ter. Como é que é o nome aí? Das capivaras de verdade, ó. Oi? O nome que deram no chat, capivaras o quê? Mutantes capivara zumbi. Capivara gigante, pode ser capivara do tamanho de um elefante. Então, se você vai trabalhar com essa ideia, vocês podem... E os pombos, Marcelo, é porque a nossa escola lá tem infestação de pombo. E já está aqui que vão usar o capivara, o curupira para ser um dos guardiões junto conosco para proteger a escola. A Cuca que criou os monstros, já tá rolando um enredo aqui no chat. Magnífico. Muito bom. Nossa, muito Juliano, pode falar que eu te interrompi de novo. Não, primeiro eu queria muito agradecer o Marcelo pela fala, eu acho que foi fantástico, assim, e pensando, eu acho que a cabeça de todo mundo agora está fervilhando aqui, né, por pensar em como que a gente vai fazer isso funcionar, e provavelmente a gente vai ficar muito legal. E só para contextualizar a história do pombo carnívoro, é porque a nossa escola tem infestação de pombo. Aí os meninos, né, assim, começam a criar a imaginação em cima do universo nosso lá da escola. Obrigado mesmo, Marcelo, de coração, assim, eu acho que vai ser fantástico a gente poder desenvolver esse projeto junto com a nossa proposta do mangá e de tudo, eu acho que vai ser fantástico. Muito bom. Legal. Bruna, pode finalizar, agora é com você, amiga. Gente, muito obrigada a todos por assistirem a live, por estar aqui conosco. Muito obrigada novamente, Marcelo, por dar a honra da sua presença aqui, nos ensinar tanto. E é isso. Por hoje é só. Até segunda para os alunos, né? Marcelo, espero nos encontrar assim, virtualmente ainda várias vezes, viu? E é isso, gente. Obrigada.
E para os alunos, o recado final, não esquece, estudem muito, muito. Assim, leiam bastante qualquer coisa, Turma da Mônica, Super-Herói. Leiam, porque você nunca vai descobrir mais, aprender mais coisas se você não for atrás de livro. Olha a quantidade de livros. Esse nem é meu, esse é meu escritório da minha esposa. O meu tem uma biblioteca muito maior que essa, cara. Vocês precisam se apaixonar pela leitura. É isso que vai fazer vocês realmente evoluírem e melhorarem de nível. Gente. Isso aí. Muito obrigada. Tchau, gente. Valeu, gente. Obrigado.